Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o podcast Rara, consultoria e treinamento com o seu primeiro episódio. E é claro que em parceria com a Rádio Web Estação Alto Vale, nós vamos trazer muitas informações para você. Hoje nós recebemos aqui o Ivan Krieger, palestrante, para falar um pouco da Rara, consultoria e treinamento. Bom dia. Bom dia, né? A gente inicia esse trabalho até para dar uma massificação também, uma proliferação, uma modernidade também, aquilo que a gente sente no mercado e também a necessidade que a gente tem e o desejo de expandir aí nosso trabalho para fronteiras maiores que o nosso Alto Vale, né? Ivan, a gente começa. O que é consultoria executiva? Consultoria executiva é um termo que surgiu meio que sem querer, né? Eu vi que o consultor ele não atuava, ele dava uma recomendação. Então eu pensei, poxa, eu vou estar um pouco mais presente. Então, consultoria porque eu sou um consultor, executiva porque eu faço e ajudo a fazer. E ensino aqueles que fazem a fazer de uma forma um pouco mais adequada aquele trabalho rotineiro de gerenciamento, de diretoria empresarial, de coordenação de equipe. Então eu estou junto fazendo. Não sou só aquele cara que dá a receita, ó, tá aqui, te vira, tchau, me paga que eu vou embora. Então, executiva é porque eu estou junto e estou comprometido com o resultado e desempenho dos clientes e das empresas que nos contratam. Muito bem. E qual é a diferença entre o treinamento e a palestra empresarial, Ivan? O treinamento, ele é no estilo aula, então ela é um pacote semi-pronto que vem de acordo com o que a empresa nos dá, né? E a palestra, né, o trabalho de consultoria, ele vem através do diagnóstico que, independente do que o cliente me dá, eu também recomendo aquilo que precisa, porque existe a diferença do que o cliente me pede e aquilo que de fato ele precisa, né? Porque como é que pode que um doente vai dar o seu remédio? Né? Então é o médico que dá o remédio. Então às vezes o empresário ele acha, não, eu sei do meu negócio, eu sei da minha empresa, essa aqui é a minha necessidade. Espera aí, na administração a gente aprende causa e consequência. Então não necessariamente a dor que você me dá, eu vou combatê-la com aquilo que você está me sugerindo. Eu preciso diagnosticar, verificar, indicar o melhor remédio e a dosagem, né? O segredo nem está só no remédio, está na dosagem. Isso nem todo empresário ele entende. Então é uma parceria, uma construção junta. Por isso que também no meu trabalho eu não tenho um portfólio pronto. Eu te escuto, vejo que doença tu tem, a sequência que precisa ser feito e o tipo de remédio e quem vai tomar. Interessante e muito interessante. Para você que está acompanhando aqui o podcast Rara, Consultoria e Treinamento, seja muito bem-vindo. Bom, a gente segue por aqui. Você palestra em quais lugares além de empresas, Ivan? Porque muita gente me associa, o Ivan é da palestra empresarial, né? Mas não, hoje qualquer evento precisa palestra. Então, né, eu tenho aprendido aí em 20 anos de carreira, isso é importante, né? Eu não caí de paraquedas, nem sou alguém que começou ontem. Eu entendo que a gente precisa continuar estudando, mas, cara, são 20 anos, então eu já permeei muita organização e entidade. Então, é associação, é entidade, igreja. Né, a gente faz trabalho em igreja, conferência de idoso, workshop de inovação, que mais? Conselho regional de contabilidade, de administração. Qualquer evento ele carece de alguém que palestra. Né? E aí eu sou um palestrante, eu não sou um conhecedor de uma ciência específica, eu sou um generalista que, de acordo com o que a pessoa me dá de subsídio, eu consigo em 24, 48 horas produzir um conteúdo que seja adequado, inovador e interessante para comunicar aquilo que o objetivo do evento ou daquela entidade carece. Então, meu trabalho é personalizado. Então, eu já fiz em prefeitura, universidade, CDL, aniversário de empresa, conferência de idoso, cara. Tu fala para os idosos, eu falei, pô, mas como é que tu vai falar para idoso se tu nem é tão idoso? Que experiência? A questão não é experiência, a questão é que eu sou um comunicador. Então, eu aprendo a me comunicar da forma que o ouvinte compreenda. E esse é o segredo. O segredo é você comunicar da maneira clara e esclarecida para aquele que busca realmente o assunto que você está levando com interesse, né? Isso, por isso que as pessoas dizem, pô, mas eu gosto quando tu fala de um jeito onde tu consegue cativar. Cara, mas eu estudo isso, né? Tudo tem um propósito, tudo existe uma técnica, né? Daqui uns dias a gente vai falar sobre oratória. Então, tudo obedece à ciência da oratória, né? Quando a gente entrou aqui, você tirou o seu casaco, eu tirei o meu, por quê? Porque a gente está num ambiente que precisa aparecer o gesto, precisa aparecer a pessoa. Então, não dá para me encasacar, mas é frio, é preferível passar frio do que
errar na comunicação. Então, se você quer ser um bom comunicador, tire um pouco aquilo que pesa no teu corpo para que as pessoas consigam ver a expressão da qual você está fazendo uso para comunicar a mensagem. Isso se chama transparência, viu? Você que não acompanhou ainda a palestra do Ivan Krieger, ou através da Hara, consultoria e treinamento, ou através de uma oportunidade, vale a pena você conferir. Partindo na linha de raciocínio, Ivan, né? Há palestrantes que apenas palestram. Você usa a habilidade e função de palestrante como um meio para atingir um fim? Como é esse processo em seu trabalho empresarial? Isso, porque às vezes o cara traz aí um palestrante, ele, entre aspas, só palestra e não é só a palestra. Então ele dá a palestra, o cara paga um bom valor e a pessoa vai embora, né? Então a minha ideia é que eu uso a palestra principalmente na consultoria executiva. Então eu preciso de uma palestra, eu preciso de um treinamento, eu preciso um momento com o gerente A, 2 momentos com o gerente B e 3 momentos com o funcionário. Tu entende? Então eu uso a palestra para chegar onde eu quero e não entrego a palestra como um produto pronto, né? Exceto em eventos, exemplo, convenção de venda, daí é só a palestra. Eu vou, entendo o negócio, personalizo, faço a palestra e vou embora, né? Agora, no geral, não é esse o meu trabalho. O meu trabalho, eu uso a palestra como um dos ingredientes dentro de um bolo maior que ajuda na necessidade que a pessoa me relatou. Né? Então ele fica personalizado, ele fica direcionado, ele fica específico e outra, né? Normalmente meus clientes são daqui, então eu tenho como sempre atender com uma velocidade maior que alguém que às vezes é de fora e é pago por hora. Meu trabalho não é por hora. Né? Isso às vezes é difícil. Então, olha o nível de confiança que meus clientes têm em mim e eu neles, porque nenhum contrato, né? Não tem contrato, é em hora, o cara confia em mim. Aliás, não sou eu que vendo, o cara que compra. Ele disse, Ivan, lembrei de ti. Não sei o nome do que é, mas lembrei de ti. É tu que vai dar jeito nesse problema. São problemas que não têm nome. Então, eu sou um cara que gosta de inovar, sou inovador e gosto de alguma coisa que não tem nome. Minha profissão é diferente, palestrante, né? Aquilo que eu faço, a consultoria executiva, fui eu que inventei o nome, né? Então, aquilo que não tem nome, normalmente é comigo, porque eu estou interessado em resolver o problema e não só em fazer o trabalho pelo trabalho. Ô, Ivan, você falou na divisão, né? Eu tenho uma empresa, mas eu preciso treinar ou levar a informação de uma maneira clara a 3 classes dentro da mesma empresa. Você tem que estudar a empresa antes ou a pessoa que está contratando você vai te dizer, não, eu tenho 3 setores que precisam de informações diferentes. Como é que é? Normalmente ele diz a dor, cara, caiu as vendas. Eu falei, mas caiu as vendas, não é só as vendas, eu tenho que olhar se o produto é certo, então eu tenho que ir na produção. Então, às vezes o cara me contrata para treinar o vendedor e quando eu vejo o problema é lá na produção. Então, ele me dá o problema, eu peço a liberdade para entrar na empresa, eu faço um giro total pela empresa, com todos os setores. E aí eu vou sondando, sabe aquele negócio assim, meio no feeling, tu olha, aqui tem uma luz amarela, aqui eu tenho que ir mais devagar, aqui a pessoa falou aquilo, eu vou juntando aquilo e monto o bolo. Né? Então, às vezes, nem sempre o que ele me pede é o remédio que ele precisa, né? Mas é sempre com base no que ele pediu. Agora, o produto final... O que ele me pediu é o ingrediente, não é o produto final. Então, eu sempre dou o diagnóstico, essa é a palavra. Eu faço um diagnóstico. Quando você vai no remédio, quando você vai no médico, Darcy, como é que é? Pô, dói aqui. O que ele pede? Hemograma, pede exame de sangue, taxa disso, taxa daquilo, você coleta, depois de um tempo ele olha tudo e daí ele dá o remédio. Então, e outra, qual que é a semelhança, Darcy? Porque tanto a empresa quanto a pessoa, ela é pessoa, tanto que é chamada de pessoa jurídica. Então, na verdade, o que é um consultor? Qual que é o trabalho de Ivan? Eu sou um médico empresarial. Sou um médico empresarial. Você me dá a doença e eu vejo que remédio e qual a profilaxia daquilo dentro da necessidade que a empresa tem. É um desafio muito grande, Ivan? É como toda profissão, né? Só que essa é uma profissão que é diferente do médico. O médico é reconhecido, um engenheiro é reconhecido, tipo, administrador, para que serve? Palestrante, para que serve? Diagnóstico, para quê? Já consegui fazer até aqui, mas não, a administração é uma ciência, né? Ela é tão relevante quanto qualquer outra. Então, não é para qualquer um e não é para todo mundo. Então, há que se valorizar.
ciência da administração e também as técnicas a ela relacionada, a exemplo de liderança, ou oratória, ou comunicação, que passa despercebido pela maioria das pessoas, inclusive, às vezes, dos empresários e dos gerentes, que chegam no posto de gerente, mas só quando chegam lá que começam a estudar liderança. É a mesma coisa que você operar e depois começar a estudar medicina. Não faz sentido, perfeito. Cara. Ivan, é tão importante você pegar esse degrau da nossa conversa em linha de raciocínio, de que você começa como funcionário, você é graduado e você só vai ter expertise de se tornar um líder quando você não está preparado para líder. Isso, né? E aí você vai buscar, né, a liderança da forma correta. Porque existe, no meu ponto de vista, né, eu também sou um líder, mas eu tenho que saber de que maneira eu liderar equipe. Sim. E muitas vezes se coloca em lugar de chefe e não no lugar de líder. É verdade, porque muita gente quer ser servido e não servir. Então existe na técnica de liderança uma ideia, um conceito de liderança servidora. Então se você é um líder que não serve, você não serve para ser líder. E o servir é o que mais trabalha, é o que acende a luz e apaga a luz. E esse conceito ele é meio estranho quando a gente tem uma empresa de milhões. Quando a gente tem uma empresa onde a trajetória dele credenciou para aquele cargo e ele tem que entender que liderança não é um cargo, é uma atitude. E tem muita gente que diz que é líder no crachá, mas não é líder no coração nem na mente, porque quem diz que você é líder é o liderado. Então, às vezes, o problema que ele diz, por exemplo, Ivan, estou com um problema de rotatividade, melhora o líder que a rotatividade diminui. Estou com um problema de venda, será que eu demito os vendedores? Eu falei, não, demite igual o futebol. Futebol faz certo, quando o time perde, quem dança? O técnico, né? É a primeira cabeça, né? É a primeira cabeça. Certo e errado, tá? Não é que tem que ser assim. É que é um ingrediente Nem grande no sempre bolo. ele é o culpado. Não, às vezes, de fato, o time é culpado. Mas eu tenho entendido que quanto mais eu compreendo de liderança, mais eficaz se torna o time. Bom, o Mundial de Clube está aí para provar isso. Não é o mais caro, não é o que mais paga e nem necessariamente é o melhor que vence. Vence aquele que consegue juntar os ingredientes para uma equipe entregar um resultado. Esse resultado no futebol é o gol. Na empresa são os milhões que ela tem que vender ou a meta que tem que ser batida. É simples assim. Mas nem todo empreendedor é empresário e nem todo investidor é um bom gerente. Então precisa sim de uma pessoa para auxiliar, né? E ó, a gente está às vezes assim, cara, eu estou numa profissão que assim como todas as outras tem muito charlatanismo. Então tem gente que vende bem um produto ruim. E por isso é o meu interesse aqui, cara. Eu sou um cara que está interessado em resolver o problema, né? E graças a Deus aqui em Rio do Sul, como eu falei, é na confiança. Ivan, lembrei de ti. Não, eu que vou de porta em porta vender. Lembrei de ti, cara. Tu é o cara para dar jeito nisso, né? Aí parte do profissionalismo mesmo, né? Profissionalismo, anos, né? Eu moro aqui, então grande parte... Confiança, credibilidade no mercado. Confiança. Nós vamos fazer um programa aqui só sobre confiança, que é uma palavra simples, mas vai dar 1 hora de conversa. É uma técnica que existe nessa palavra que permeia o mundo empresarial e a vida, né? Afinal, o que somos nós sem confiança? Com certeza. Você está acompanhando o podcast Rara, consultoria e treinamento, e você pode acessar, está aqui, né? www.raraconsultoria.com.br e lá você vai obter mais informações também. Ivan, quais as dificuldades que você encontra nas negociações com as empresas? A primeira é porque nem todo empresário ele tem a paciência para esperar o tempo, né? Eu estou com o pé machucado. O Ivan disse, cara, o médico disse, cara, é 8 meses de recuperação. Então, às vezes ele me contrata, ele quer em uma semana que o time fique bom, né? Ou ele quer que em uma palestra a coisa se modifique. Então, a dificuldade é porque eu trabalho com mudança de comportamento e eu trabalho com mudança de processo. E se uma pessoa não quer, o processo não muda. E se um indivíduo não quer mudar, quem sou eu, né? Com a prepotência de dizer, cara, fala o que eu estou dizendo e você vai... Não, é uma mudança de chave. A pessoa tem que fazer isso no ritmo dela. Instruído e orientado pela aceleração que o mercado exige. Mas, cara, e não é nem só teimosia, é a falta de consciência. Ah, o cara é teimoso. Não, às vezes, de fato, ele não está convencido daquilo, né? E aí vem a comunicação, vem o comunicador. Aí vem o meu papel. Eu preciso dar um jeito de comunicação para não de forma agressiva convencer ele ou explicar para ele o benefício da ação que ele precisa fazer, né? Afinal, se ele melhorar, a empresa melhora. A melhoria sempre é no indivíduo, sempre é no coração e na mente de um, né? Não é na mudança de todos. E parte da onde, Ivan?
Parte do mais humilde, parte na ciência de quem quer e da vontade. Normalmente seria do posto mais alto, mas passa pela pessoa mais forte, que não necessariamente é o dono, né? A pessoa mais forte, ela conduz o processo, né? E a empresa precisa dessa pessoa? Precisa, e sempre tem, não tem a ver com crachá, mas óbvio que se o diretor compra a ideia e ele dá o exemplo, e ele diz, eu estou aqui no curso junto, e não diz, Ivan, eu te paguei e agora fica com a minha equipe, né? Eu sempre digo, vem o senhor junto, faz a palavra de boas-vindas, escuta o que eu estou te dizendo, porque quando eu digo assim, ó, o diretor está fazendo a tarefa que eu dei, aquilo dá um crédito pro abaixo dele dizer, Ivan, então tu pode pedir para mim porque eu também vou fazer. Ou o inverso também é verdadeiro. Pô, Ivan, o que adianta eu fazer se o diretor não faz? Então começa, claro, lá em cima. É igual um pai quando quer mudar o filho, né? É ele que tem que começar. Mas nem todo mundo entende assim. E quanto maior a empresa, de vez em quando, mesmo que ele não muda, a gente consegue mudar uma grande indústria, por exemplo. Porque se eu mudar 50 ou contribuir na mudança individual desses 50, essa mudança repercute lá em cima. E aos poucos, no tempo dele, ele também vai modificando, se quiser, quando quiser, e à medida que ele vai percebendo que, de fato, o que ele faz e diz reverbera abaixo dele. A partir do momento em que você leva a informação, como você bem frisou, aonde dói, nem sempre está o problema. Isso, né? A partir desse momento, a empresa ela tem que trabalhar quanto tempo naquele segmento que você deixou? Uma vez só, você estando lá, vai curar dor? Não é uma vez. Normalmente daí são inserções, né? Como eu falei, daí eu uso uma palestra para fazer parte do ingrediente. Porque o teu pé está machucado. Mas quanto tempo de fisioterapia? Vai 8 meses, às vezes 6 meses. Eu gosto de começar em 3 meses e aí vem aquela dificuldade. Quem nunca fez esse trabalho diz, pô, mas 3 meses é muito tempo, o cara tá aqui para ganhar dinheiro, né? Em cima de mim. Ou às vezes quando digo, ó, precisa 8 meses. Cara, mas é muito longo, cara, não dá para fazer menos. Né? Então eu me adequo àquela visão que o empreendedor tem, mas eu dou a minha recomendação. No seu caso são 8 meses, no seu caso é 1 ano. Né? Ou vamos começar com 3. Eu sempre gosto assim, vamos começar com 3 ou 4. Né? Deixa eu me inteirar do teu negócio, me dá liberdade, deixa eu te conhecer, né? Deixa eu participar de uma reunião. Né? Sabe por quê, Darcy? Porque quando eu entro numa reunião, em 2 ou 3 horas, eu consigo detectar o que está acontecendo na empresa. Uma vez eu aprendi com um cara que vende empresa, sabe o que ele me disse, Ivan? Eu não olho o balanço contábil, eu fico 1 hora na reunião com quem manda. Então toda a cabeça pensante estratégica da empresa se reúne, ele olha e de acordo com o andamento ele sabe quanto a empresa vale. Olha só a relevância de uma reunião, e isso eu captei como uma aula. Então eu sempre olho uma reunião. Ivan, como é que começa o teu trabalho? Deixa eu participar de uma reunião, só como ouvinte. Mas para quê? Aí vai ter dado sigiloso. Cara, eu só trabalho com dados sigiloso. Eu sei quantos milhões a empresa, onde vai ser a filial, quem vai ser vendido, quem vai ser demitido, quem vai ser contratado. Cara, confiança. A pessoa abre para mim todo o jogo. E aí essa confiança eu vou permeando na empresa. Né? A importância da confiança dentro da empresa com a equipe. A importância. Como é que você leva isso? Como é que você consegue transmitir para o dono do negócio a inteira confiança? Porque é eu que mando, é eu que demito, é eu que contrato, né? É eu que faço a gestão financeira. Eu vou mostrando para ele, porque a partir do momento que a pessoa vai me conhecendo, ele vai vendo a forma que eu trabalho. Quando ele diz, vamos assinar um contrato, eu falei, só se você quiser, eu não preciso contrato. Tá, mas como assim? Mas nem tem essa dúvida, porque quem me contrata de verdade já sabe que é sem contrato. Aí ele diz, mas que coisa louca, como é que eu sei quando é? Não, tu vai ser porque dá 30 dias tem que dar resultado. Então não importa se eu fiquei 1 hora, até porque o meu trabalho muito é em casa. Eu pego os dados e analiso em casa de domingo a domingo, né? E os insights vêm em qualquer momento. Então às vezes eu posso estar 8 horas na empresa, eu não tive nenhum insight. Às vezes eu estou no chuveiro em casa, eu tive a sacada que pode salvar a empresa. Então, eu trabalho dessa forma, então eu não posso ser pago por hora e nem cobrar por hora, como é a consultoria convencional. Toda técnica de consultoria, ela diz, cara, cobra por hora. Eu disse, cara, eu não vou cobrar por hora, porque eu vou trabalhar à medida que tem o start, à medida que a pessoa precisa e quando ele me chamar, até porque o produto que ele vende na China, que é outro horário, e eu tenho que estar conectado o tempo todo. Né? Porque lá é de manhã, aqui é de noite, mas toda empresa inteligente trabalha assim. Né? E outras, dica para você, quer ganhar bem, não trabalhe por hora, porque quem trabalha por hora vai ganhar pouco sempre. Você tem que trabalhar para saber se corta o fio azul ou vermelho.
Doideira, né? Me chega uma pergunta aqui, Ivan. Você ensina as empresas a não precisarem de você? Isso não é um contrassenso ou tiro no pé em termos de marketing e vendas? É sim, porque é um dark side da venda. Eu falei, cara, mas quanto mais eu ser verdadeiro, menos eu vou vender. Eu falei, sim, mas se você estudar só vendas, você vai para esse caminho. Agora, eu estudei liderança, que é um princípio superior ao de vendas. Grave isso. Quer vender mais? Trabalha na liderança. Então, liderança é um assunto mais importante que venda. E aí, onde que vem aí a sua pergunta? Então, eu tenho que ensinar ele a liderar. E o que é liderar? Grave bem aí você que está me ouvindo, empresário, gestor. Preste bem atenção nesse conceito. O que é liderança? É tudo o que você faz para as pessoas dependerem menos de você. Vou repetir. Liderança é tudo o que você faz para as pessoas dependerem menos de você. Então seria um contrassenso para mim e não para o mercado se eu fizesse que ele dependesse de mim e eu ganhasse sempre o valor mensal. Eu tenho que fazer o trabalho de forma que ele não precise mais me chamar, porque daí o meu trabalho foi bom. Assim como eu educo meu filho para ele não depender de mim, porque um dia ele não vai ter eu. E ele vai precisar tomar a decisão sozinho com base no que eu ensinei. O princípio é o mesmo. Então, eu não me preocupo com a ideia mercadológica que me ensina o contrário. Eu entendo de liderança. E liderança é fazer com que você não dependa de mim. Então, no menor tempo possível, eu tenho que fazer com que o empresário não precise mais me contratar. E aí, onde vem a grande sacada, eu diria até espiritual. Quanto mais a gente faz isso, mais as pessoas precisam da gente. Perfeito, perfeito. Mas eu quero voltar ainda lá atrás ainda. Não sei se eu respondi. Respondeu, claro, perfeito. Tá. A questão de não trabalhe por hora. Ah, tá. Certo? Não trabalhe então por hora. Um mito, cara, não existe, cara. Pergunta alguém que ganha bem. Pega um jogador de futebol. Ele é pago por hora? Não. Ele é pago, se ele é um bom goleiro, ele é pago se ele faz gol, se é um bom passador, se é um bom articulador de time. Todo mundo, existe aquele mito de trabalhar por hora. Não existe, cara, isso. Você tem que trabalhar para dar o resultado, cara. Não importa quantas horas. Você tem que trabalhar 8 horas. Isso é mentalidade de escravo, cara. É uma ideia lá de antes da guerra que diz que você tem que trabalhar de tal hora a tal hora. Canso de ver gente que está de hora a hora, das 8 às 6, mas não produziu nada. E não vê a hora das 6 para ir embora. Né? Então ele está trabalhando pelo relógio. Isso é escravo, cara. Vamos lá, vamos dar um passo para trás. Onde você acha que você foi mais feliz? É quando você não precisou do relógio. Isso é forte. Tipo, quando você foi mais feliz? Quando você não precisou do relógio. Então, esse conceito você tem que trazer para dentro do trabalho. Aliás, trabalho é um assunto que a gente vai conversar 1 hora aqui. Lembra naqueles 16 produtos? Existe um conceito de trabalho. E aí, quando você entende o conceito de trabalho, a gente vai explicar. Não perca esse programa, daqui uns dias vai ter conceito de trabalho e o trabalho por hora. Esse é o podcast Rara, consultoria e treinamento, e as perguntas continuam chegando. Boa. Qual é a diferença entre palestras de eventos empresariais e palestras nas empresas? Boa, essa eu quero ouvir. É mesmo? Eu quero ouvir. É que no evento, né? O evento é aquele negócio, é como uma festa. Então eu sou, às vezes, contratado para ser Ivan. Cara, a festa é tão boa, cara. Se tu for lá e falar daquele teu jeito sobre aquele assunto, daquela forma, a festa fica melhor. Então, tipo, não é pagar por resultado, é pagar para... E não é entretenimento. É uma coisa inteligente, construída para um evento inteligente, que não tem a ver com motivação. A pessoa não vai dar gargalhada. Ela vai entender e gostar e apreciar a fala dentro da temática que o diretor do evento me deu. Na empresa já não é assim, porque não é festa. Lá eu tenho que ser pago para falar o que precisa e durante o tempo que for preciso. No evento eu tenho 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, como se eu fosse um... como se eu fosse a cereja do bolo ali. Não estou jogando, o Ivan é importante. Não, é que naquele momento eu tenho o papel de importância, né? Todo mundo está focado em você. Vai ter a palestra. Realmente algo que segure todo mundo com atenção. Por exemplo, aniversário da empresa. Então, tem o corte do bolo, tem o passeio da empresa, tem o momento da família. E aí agora vem o Ivan para fechar, das 11 ao meio-dia antes do almoço, a palestra sobre os 100 anos daquela empresa. Uhum. E aí eu falo sobre a importância da empresa, a importância do produto que ela exporta, como ela nasceu. Como é que ela nasceu, valorizo os diretores, falo da importância do trabalho em equipe, da dificuldade que é hoje uma empresa ter 100 anos, né? E assim tu vai colocando todo mundo que está ouvindo dentro daquele contexto, dizendo, eu faço parte disso, que legal, bacana, gostei de te ouvir, Ivan. Mas não é porque eu sou bom, é que eu usei uma técnica que
Naquele momento de evento, eu sou responsável por aquela função, né? E o próprio evento te permite você buscar informações que te dão a diretrizes, talvez? Claro, porque é tudo personalizado. Então, quero saber o evento, tudo, quem está organizando, quem são as pessoas que vão estar lá. Abro parênteses, daqui uns dias a gente vai falar sobre oratória. Dentro da técnica da oratória, a gente aprende que precisa conhecer quem vai estar. Né? Se eu não conheço quem vai estar, pode ser o maior técnico possível e a melhor fala, não vai atingir. Porque não é o melhor técnico naquela ciência, é o maior conhecedor da técnica de oratória. Né? Então eu tenho que conhecer quem vai estar lá. É o funcionário, ele tem conhecimento, qual é o nível de conhecimento? Né? E aí vem a experiência, porque às vezes o cara coça a cabeça, cara, mas eu não sei quem vai estar. Daí é comigo. Então eu vou me preparar para o público A, B, C ou D. É o engajamento. É o engajamento, aí é o meu comprometimento. E é o diferencial meu, porque muita gente tem aqui, ó, tá aqui minha palestra, cobro X mil, tá aqui pronto, se quiser me contrata. Eu não sou assim, eu falei, tá, deixa eu entender teu evento. Deixa eu ver se eu compro o teu evento, deixa eu ver se eu compro o teu produto. Exemplo prático, se eu fosse um garoto propaganda, eu não faria jamais uma propaganda num produto que eu não consumi. Entende? Ah, mas tu vai perder dinheiro. Sim, meu interesse não é ter o dinheiro. Ter o dinheiro também, mas eu quero que aquele produto, de fato, como fez bem para mim, faça para outra pessoa. Você entendeu o que eu quero transmitir? Tem gente que faz propaganda de um produto que nunca usou e nunca vai usar. Exatamente. É o chamado... Ou a chamada propaganda enganosa. Enganosa, por exemplo, eu só faço propaganda dos supermercados que eu atendi. Só compro o produto. Se eu comi aquela bala é feita na indústria. Essa bala é a melhor. Né? Eu tenho uma empresa, um cliente que fabrica doce de leite. Aí tem o melhor doce de leite do Brasil. Um dia eu peguei aquele doce de leite na propaganda, eu levei para a indústria. Eu falei, cara, por que vocês não fazem igual esse aqui? Por que vocês se contentam em ser o terceiro melhor? Era doce de leite. Não, eu falei, cara, eu quero comprar o de vocês, mas sinceramente o de vocês é bom, mas esse aqui é o melhor. Aliás, esse aqui é R$14,90, o de vocês é R$10,70. Então por que vocês não vendem a 14, mas fazem tão bom quanto o primeiro? Eu falei, quer ou não quer? Não precisa querer, mas tem que pensar. Você não precisa ser o primeiro, mas você tem que se basear com os primeiros. Né? Não existe você melhorar se baseando para baixo. Então eu faço isso, cara. Eu vou eu sempre consumo. Por isso que eu não tenho cliente que vende moto, por exemplo. Uma vez atendi Yamaha, né? E aí eu descobri que não. Se eu não tenho moto, como é que eu vou ajudar uma empresa que vende moto? Motos Neno, por exemplo, desculpa falando que foi cliente, atendi, mas foi muito difícil, porque como é que eu vou te convencer a comprar moto se eu nunca tive e possivelmente nunca vou ter moto, né? Mas nada contra, né? Assim, não, claro, mas é o conhecimento de causa. É o conhecimento de causa. Então, eu só entro em empresa que eu gosto demais, assim, né? E como eu não conheço, algumas eu vou gostando. E Deus tem sido bom, porque eu só entro, de fato, em empresas que o produto é muito bom, assim. Que eu digo, cara, esse produto é demais, cara. E eu tenho lá em casa. Ô, Ivan, as perguntas não param de chegar. Vamos lá. Qual a importância do diagnóstico empresarial? Alguns empresários questionam o tempo que leva para o diagnóstico. Alguns acham que ele demora demais. O que passa a imagem de que o consultor que quer amarrar um contrato mensal ou acham que ele é rápido demais? Argumento que não é possível compreende a operação do negócio em pouco tempo. Como tem sido esse dilema para você? É pesado. Porque assim, o cara que é o dono do negócio, então ele me contrata para ajudar e na resposta que eu vou dando para ele, pô, mas esse cara está querendo saber mais do que eu? Não, de novo, a metodologia é a mesma do médico. Quando você vai no médico, é você que tem a dor, mas quem dá o que você precisa é o médico. Então, precisa a gente explicar para o empresário que eu sou um médico empresarial. Você pode me dar dor, mas quem faz o diagnóstico é eu. Aí vem o tempo. O cara é cético. Ele, Ivan, como é que em 2 horas tu vai fazer um diagnóstico? Tu não estudou reunião, tu não estudou valor de empresa. Lembra que eu te falei da reunião? Que daí em 2, 3 horas de reunião eu consigo saber o que está acontecendo na empresa? Então, não, mas eu estou aqui 50 anos, não entendi do meu negócio, como é que em 2, 3 horas tu vai querer saber mais do que eu? Eu não quero saber mais do que você. Eu quero avaliar como se fosse um hemograma e o meu método de avaliação ele pode acontecer em 2, 3 horas. E aí, para os céticos, Ivan, mas não é impossível em 3 horas tu fazer um diagnóstico? Eu falei, cara, eu dou uma resposta assim, quanto tempo você precisa entrar e ficar no banheiro para saber que ele fede?
Então a empresa é assim, quando tu vai diz, aqui não me cheirou bem, e às vezes aquele problema passou despercebido, até porque humanamente a gente se acostuma com os problemas. Uhum. Vira rotina? Vira rotina, né? Aquilo, não, mas não pode que isso aqui vai me matar. Cara, existe um princípio, ninguém tropeça em montanha. E eu tô lá para diferenciar a montanha de uma pedrinha, então não negligencie a pedrinha. O cara me contratou para arrumar a montanha. Caramba. E eu disse, cara, ninguém tropeça em montanha, o problema é a pedra. Né? E como é que você vê a pedra? Quando baixa a água. Por isso, faturar muito é tão letal quanto faturar pouco. Porque quando o faturamento está alto, os problemas desaparecem. Aí a água baixa, o problema veio à tona. E aí vem aquele mito. Ah, a enchente me quebrou. Não, você já estava quebrado antes. A enchente só carimbou. Porque a enchente não quebra. Ah, mas tu não entende o meu negócio. Não, é você que não entendeu o seu negócio, abriu errado e usou a enchente como desculpa para quebrar. Não, Ivan, a minha é diferente. Cara, não, esquece. Seja humilde e diz, eu errei lá atrás e a enchente carimbou aquilo que eu já não tinha ou deveria ter tido. Né? Então, o diagnóstico, ele dá para fazer em pouco tempo, sim. Né? E o empresário precisa ter a humildade de entender isso. E não é todo mundo que diz, Ivan, mas se tu não ficar aqui 7 meses, tu não vai entender. Se eu ficar 7 meses, eu vou ficar viciado como você está na tua empresa e eu vou confundir montanha com pedra. Eu tenho que entrar e sair e achar logo a diferença. Em menor tempo possível. Que legal. Não, que bate-papo bacana, ô Ivan. E para quem está nos acompanhando, entender de que eu tenho que tirar o joio do trigo. O joio do trigo. Entendeu? Separar. E essa eu tenho que separar isso. Né? Separar, cara. Certo? Causa, na verdade, a teoria diz causa e consequência. Exatamente. Nem sempre a dor de barriga você resolve arrumando a barriga. Isso é verdade. Uma vez eu tô com problema no estômago. Aí o médico disse, toma um remédio para dor de cabeça. O inverso também foi ver, dói minha cabeça. Não, ele me deu um remédio para o estômago. Uma vez eu fui tem um cara aqui, eu não vou fazer propaganda dele, mas um dia eu também tinha uma dor aqui, ele colocou o dedo dentro da boca, cara. Ele disse, não, teu problema é aqui do lado do dente, tu acredita? Eu falei, legal, essa aí é a minha profissão, porque na empresa eu faço a mesma coisa. Às vezes onde dói não é onde tem que ser tratado. Né? Bom, é conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Porque ele estudou para aquilo. Estudou para aquilo. Está aqui o livro. Tá aí o livro. Eu sempre vou trazer um livro aqui, porque eu não sonhei com isso aqui. Isso aqui não foi revelação do divino, cara. Isso aqui é 20 anos estudando, cara. E não quer dizer que eu sei. Né? Só sei que nada sei, e quanto mais sei que não sei o suficiente. Mas dificilmente tem um problema numa empresa que eu não tenho um livro em casa que tenha uma possível solução. A minha prateleira de livro é igual o Masterchef com os ingredientes. Então você dá o problema de, cara, agora se eu colocar uma pitada disso, uma pitada daquilo, mais uma pitada daquele, agora mais um daquele, voa lá. Talvez com o tempo isso vem com naturalidade? Sim, como o Masterchef. Masterchef, aquilo que você fazia em 2, 3 horas, ele disse, não, um pouco disso, um pouco daquilo. Então é uma ciência. Assim, como médico. O médico te opera como de uma simplicidade aquilo que é complexo. E essa é a habilidade de você fazer o que gosta, porque aquilo que é complexo para muitos, para você é interessante. Volto a dizer, por isso não é por hora, cara, que a hora que tem um problema, cara, tu não vai olhar que dia que é, nem que hora que é, tu gosta de resolver o problema, como uma criança gosta de brincar. Não que o trabalho tem que ser de brincadeira, mas eu vejo que tem muita gente que se diz sério, mas faz muita palhaçada na empresa. Bom, e também tem essa, né, Ivan? O empresário que quer que a empresa ela alavanque, ele tem que permitir isso. Tem que permitir. Tem que permitir. Né? E como você falou, não é do dia para a noite que vai acontecer. Não, né? E às vezes eu vou até dizer, normalmente, cara, aquilo que eu falo demora até que dá o auge mesmo, não que não venham melhorias pequenas, mas tem coisa que eu falei há 7 anos atrás e hoje o empresário disse, Ivan, agora deu certo. E eu já estou 7 anos sem ir. É igual a semente, eu sou um semeador, eu jogo a semente, depois veio, né? Daí joga a semente, alguém tem que regar. Alguém tem que regar, então eu ensino a regar, eu tenho a certeza de que ele é o melhor solo, e aí de vez em quando vem. Então não é raro acontecer, cara, demorar 5, 7 anos, e aí vem o tiro no pé. Pô, Ivan, então eu não vou te contratar? Eu falei, cara, o sucesso não existe micro-ondas para sucesso. Tudo existe um tempo determinado, diz a Bíblia. Então existe aquilo que você vai seguindo e no tempo certo vem a colheita. Prestou atenção no que o Ivan falou? Não existe micro-ondas para o sucesso. Para o sucesso. Não existe micro-ondas. Tem que entender. Tem que Tem cortar, colocar no fogo, esperar esquentar.
Tudo na vida é processo. Aliás, a empresa é feita de 2 palavras. Aí como é que tu entra num ramo que tu nunca viu? Pessoas e processo. Ah, mas é prefeitura, pessoas e processo. Ah, mas é igreja, pessoas e processo. Ah, mas é ONG, pessoas e processo. Ah, mas é uma indústria de 100 anos, pessoa e processo. É uma barraca de cachorro-quente, pessoas e processo. Uma barraca de cachorro-quente precisa também? Precisa, né? Assim, a barraca de cachorro-quente é difícil, porque daí eu não sou o mais barato, então eu já atendi, mas às vezes eu prefiro trabalhar de graça na barraca de cachorro-quente e dizer, cara, domingo tu me dá um cachorro-quente aqui para mim e pro meu filho, tá de boa. Por quê? Porque o valor no faturamento não comporta aquilo que eu cobro. Mas ele pode crescer. Ele pode crescer e deve. Por exemplo, uma barraca de milho, né? Esses dias não, anos atrás, eu perguntei para um cara do milho, e aí, tu precisa de consultoria? Não, tô vendendo bem. Eu falei, como é que você vende para um banguela? Aí ele descobriu que tinha que tirar os milhos da paçoca e colocar numa xicrinha, e aí ele vende mais. Essa ideia não veio dele, veio de mim, que nunca tive uma barraca daquele troço. Porque eu tenho olho de cliente, eu não tenho olho de quem faz. Ele também é consumidor. Claro. Né? Ele também tem a vontade. Ou para uma criança, né? A criança gosta de milho, mas não consegue comer. Então a gente descobriu que se tirar os milhos da coisa vendendo uma canequinha, ele vende mais. Foi fato isso, tá? Foi fato. Foi fato? Foi fato. Que legal. Cara. Não, esse é um baita exemplo, né? Então, cachorro quente, padaria, às vezes a padaria fatura X. E assim, eu sou meio fora da curva. Uma vez eu disse, tu não pode me pagar, então daqui a um ano tu vai me pagar um percentual em cima do faturamento que aumentou. Quer dizer, que se não aumentar, eu que perco, responsabilidade minha. Agora, se ganhar, tu vai me dar um X% depois de um ano, se o teu faturamento atingir. Pô, Ivan, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, cara, se quiser, eu topo. Né? Porque daí, de novo, não é por hora, é por resultado. E eu sei que daqui a um ano vai dar se ele fizer aquilo que eu estou sugerindo. Voltamos a frisar, nada vai acontecer do dia para a noite. Não. Né? Porque você não vai plantar um pé de limão... Ele não vai dar fruto já no outro dia. Não, né? Nunca. Existe a natureza, né? A natureza. A Bíblia já diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente perdeu a habilidade, às vezes na pressa de trabalhar, a gente perdeu a habilidade de contemplar a natureza. Na natureza o sol se põe, o sol volta, ele dá ciclo, ele vai e vem. O rio também é um negócio que nos ensina, né? Então a natureza, se você tem a percepção de contemplar, você vai ver que de fato dá para diminuir o ritmo e obter bons resultados, né? Então a Bíblia sempre ensina, observai as aves do céu, elas não colhem e nem semeiam, né? Mas o Deus cuida delas. O cuidar não quer dizer que você senta na rede e descansa, quer dizer que se você trabalha de uma forma intencional e estratégica, em prol do resultado e, além do resultado, servindo as pessoas. Porque se você só pensar no resultado, você até pode ganhar, mas você vai perder pessoas. E para mim, pessoas é mais importante do que o resultado. Ivan, nós temos 1 minuto para fechar o podcast Rara Consultoria e Treinamento. Tá. Qual é o recado que você deixa para quem está nos acompanhando agora? O recado é assim, confie em mim, né? Confie em mim. Se eu vou até você é porque eu quero te ajudar. Eu não quero ficar rico em cima de você. Eu sei ajudar, eu posso ajudar e eu quero ajudar. Seja humilde para catar ajuda e junto com você vamos construir a tua empresa, uma empresa inteligente e que serve as pessoas e não se serve dela. Conte com o Ivan e conte com a Rara. E assim nós estamos concluindo o primeiro capítulo da Rara Consultoria e Treinamento. A todos, um bom dia.